Hoje nós vamos dar continuidade a essa série que nós estamos ensinando sobre o que Jesus tem a favor e o que Jesus tem contra as igrejas, tá certo? E hoje nós vamos dar sequência à igreja de Sardes. Hoje nós vamos encerrar, pela graça de Deus, essa igreja. E quando nós olhamos para essa igreja de forma geral, nós vemos que Jesus é a favor da santidade, da intimidade com Ele, mas Ele é contra a aparência. Ele é a favor da santidade, mas Ele é contra a aparência. Então vamos lá, Apocalipse 3, verso 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante aqui que ele fala: quem tem ouvidos, ouça. Não que o pastor fala para a igreja, não que o obreiro fala para a igreja, mas que o Espírito de Deus diz às igrejas. Nós somos apenas instrumentos. Palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, glorioso Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por esse privilégio de podermos adorar o Senhor, e agora de forma muito especial, de continuarmos esse momento de louvor e adoração, agora através dos nossos ouvidos, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra. E nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos ensine, Pai, a ouvirmos a Tua voz e guardá-la em nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Abençoe-nos, Santo Deus, fale aos nossos corações, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá. Jesus é a favor da santidade, mas Ele é contra a aparência. Recapitulando, a introdução que nós fazemos dessa exposição das cartas às igrejas da Ásia, nós temos aprendido o seguinte, que nem sempre a avaliação que fazemos de uma igreja é a mesma de Jesus. Nem sempre. Pelo contrário, nós, ao olharmos para as igrejas das Ásias, nós aprendemos que muitas vezes a nossa avaliação acerca de nós mesmos e da igreja é equivocada, é errada e é cega. Porque nós olhamos aqui igrejas se sentindo assim, fortes, poderosas, não precisando de nada. E Jesus olha para ela e fala: você precisa de tudo. Pobre, cego e nu. Nós olhamos igrejas pequenas, fracas, formadas de escravos. Pobre, que está a ponto de desistir. Jesus fala assim: não desiste, porque eu estou com vocês. Vocês são fiéis. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Nós encontramos igrejas aqui que se sentiam até orgulhosas de ser assim: nossa, nós somos referencial de ensino bíblico. Nós expulsamos os profetas, os falsos apóstolos, nós somos firmes na doutrina. E Jesus olha para ela e fala assim: pois é, mas eu tenho contra ti que vocês não fazem isso mais por amor. Abandonaram o amor. Nós vimos igrejas aqui que se achavam assim super amorosa a Jesus, que olha, nós somos a igreja que mais ama Jesus. Jesus olha e fala assim: vocês amam a mim, mas vocês estão esquecendo que para me amar tem que amar a minha palavra também, porque essa igreja estava sendo conduzida por falsos profetas. E hoje nós estamos encerrando uma igreja que a fama dela é que é uma igreja viva. Talvez hoje o adjetivo que nós usaríamos seria uma igreja avivada, uma igreja assim onde as pessoas chegam e provavelmente assim são contagiadas, deveria ter muitas atividades, uma igreja que não só as outras achavam isso, mas ela mesma achava: nós somos a igreja mais viva. E Jesus olha para ela e fala: você está morta.
E eu falo mais uma vez, não tem algo pior do que nós acharmos algo de nós mesmos quando nós não somos, não é verdade? É duro quando alguém chega e fala para você, você não é tão bom quanto você acha que você é. Aliás, você é ao contrário disso. É o que Jesus está fazendo. Então nós aprendemos aqui que o mais importante na nossa vida não é aquela frase que as pessoas dizem, o importante é o que você é para você. Não, o importante é o que você é para Deus. E se você quer saber quem é você para Deus, se aproxima das Escrituras, se aproxima da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é como se fosse um espelho. Ela vai deixar claro, quanto mais próximo você estiver, ela vai deixar mais claro quem você é e o que você precisa. Certamente de Jesus Cristo. Então, não se enganem com avaliações. As nossas avaliações são muito desastrosas, elas são enganosas. Se nós queremos ter uma avaliação correta acerca da igreja e acerca do nosso próprio coração, nós temos que se aproximar da palavra de Cristo. Segundo, nós temos aprendido que perseguição, heresia e sedução são 3 armas fatais para uma igreja, que o inimigo usa. E nós percebemos que ora a igreja está sendo perseguida, e Jesus fala, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ora a igreja está sendo agora seduzida pelas heresias, os falsos profetas estão pregando, mas uma das formas que nós temos aprendido dentre essas 3, mais terríveis, mais sutis, é através da sedução do mundo. Ou seja, quando a igreja está ali, alguns até dispostos a morrer por Cristo, mas já estão sendo seduzidos pelas coisas dessa vida. Ou seja, a pessoa diz ser cristã, servir a Jesus, está pronto para morrer por Jesus, mas ela está sendo conduzida pelo mundo e já nem está mais percebendo. Os mesmos valores do mundo são os valores dela. O mesmo anseio que uma pessoa que não conhece Jesus tem na sua vida, o objetivo é o que ela tem. Já não há mais diferença entre a igreja e o mundo. Essa é uma das armas mais sutis. Eu não sei se vocês, eu creio que vocês todos têm, né? No caso, o detector daquele gás, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, aquele negócio apitava e não parava. Eu falei, meu Deus do céu, não dá mais. E a mulher falando, não estou conseguindo dormir. Eu subi lá a escada e desliguei, né? Falei, deve ser, não tem fumaça, não tem nada, né? Se pegar fogo a gente vai sentir, né? Porque lá no Japão pode ser um negócio desse com a gente. Tá dormindo, de repente tá pegando fogo o nosso travesseiro. Mas não é não. É um gás sutil, que se ele for lançado, você não vai perceber, você vai morrer dormindo. A sedução, mais ou menos, é assim. A igreja vai abraçando ela e não vai percebendo. Até ela morrer. Até ela morrer. E é o que está acontecendo com essa igreja. Então vamos lá. Igreja de Sardes. Nós aprendemos que todas essas cartas, ela tem uma estrutura muito incomum. Primeiro, a avaliação de Jesus. Segundo, o encorajamento de Jesus. E terceiro, a promessa. Nós paramos aqui no encorajamento, na metade do encorajamento, e vamos terminar. Mas só para dar uma recapitulação, qual que é a avaliação de Jesus? Uma igreja que vivia de aparência. O importante não é o que a igreja se mostra, mas o importante é o que a igreja é. É possível nós fazermos uma igreja que possa ser assim benquista e atrativa a muitas pessoas, mas que Deus olhe e fale assim, não tem nada de mim aí. Quem dera alguém pudesse fechar as portas dessa igreja, como ele diz lá em Malaquias, porque só deles estarem cultuando isso já é abominação para mim. Uma igreja que viveria de aparência. Eu pergunto para você, isso só a igreja faz? Vamos ser sinceros, a nossa tendência é vivermos por aparência. Não é assim? Nós queremos sempre impressionar alguém. Isso está na natureza humana caída. É uma tendência forte. Aliás, alguém já disse que as pessoas compulsórias, né, que estão assim perdidas já, elas gastam um dinheiro que não tem para impressionar as pessoas que elas não conhecem. Você já viu? Ele quer comprar um carro com dinheiro que ele não tem, mas só para impressionar as pessoas que ele não conhece. Viver de aparência. Isso é forte. E essa igreja, ela está vivendo de aparência. Ela já está morta. A maioria dela está morta. Mas ela está vivendo de aparência. Ela está vivendo com a fama do passado, que é uma igreja viva. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. E olha que interessante, quem está falando, quem está julgando a igreja é Jesus Cristo.
E o primeiro detalhe que você encontra aqui é, primeiro, ele conhece. Ele não conhece assim superficialmente. Esse conhecer aqui é um conhecer profundo. É conhecer com detalhes. É conhecer o que está lá no fundo do coração. E você sabe por que ele conhece? Porque ele não só anda no meio da igreja, como Apocalipse fala, mas ele é o próprio Senhor da igreja. Aquele que instituiu e criou a igreja. Por isso que ele conhece de trás para frente e de frente para trás. Ele conhece plenamente a sua igreja. Ele conhece plenamente o seu coração. Talvez as pessoas que estão à sua volta, as mais próximas de você, não conheçam de fato o que está no seu coração. Mas ele conhece. Ele sabe o que está lá no mais escuro, escondido do seu coração. E é por isso que a Bíblia apresenta ele como a luz do mundo. É interessante que você pode estar assim num quarto enorme, todo fechado, sem janela, uma escuridão só. Mas se você entrar com um rainho de sol, ou com uma luzinha, as trevas não podem permanecer, não é verdade? A força que a luz tem, não é verdade? Se você acender uma vela num quarto escuro, acabou, a escuridão vai embora. Ele é a luz do mundo. Você não é capaz de chegar muitas vezes nas escuridões do seu coração, mas ele é. Ele é capaz. Então, ele conhece. Além disso, além dele conhecer, com que autoridade que Jesus chega para falar que a igreja está morta? Olha, interessante. Se você ver o começo do versículo, vai dizer o seguinte: essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos. O que é isso, 7 espíritos? Deus tem 7 espíritos? Eu aprendi que só tinha um, que é o santo, né? O que é essa ideia de 7 espíritos? 7 espíritos é simples. A palavra 7 ela é muito usada na Bíblia, principalmente aqui em Apocalipse, para dar uma ideia de completo, de perfeito, de suficiente. Então, quando a Bíblia fala que ele é aquele que tem os 7 espíritos, o que a Bíblia está querendo nos mostrar que ele é aquele que tem a plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito é só ele que tem. Ele é aquele que pode dar vida através do seu Espírito. Ou seja, quando Jesus fala assim, olha, você tem a fama que está viva, mas na verdade você está morta, ele está falando isso com toda a autoridade que ele tem como Deus e como aquele que dá vida. Então ele é aquele que tem certeza para chegar e falar assim, eu tenho certeza que você acha que você está vivo, mas eu posso te garantir que você está morto. Você está morto. Né? Então, a Bíblia continua nos dizendo o seguinte: era uma igreja que vivia com aparência, avaliação de Jesus. Uma igreja que desprezou a santidade de Deus. Nós aprendemos aqui domingo passado que Deus, ele salvou o seu povo para que o seu povo pudesse andar com ele em intimidade e ser luz. E fazer parte daquela missão que nós apresentamos aqui no início, de pregar o Evangelho não só com a boca, mas de pregar o Evangelho inclusive com a vida. E eu não estou falando que o seu testemunho de vida vai substituir a pregação do Evangelho, como alguns anunciam por aí. Vai lá, faz missão, dá um testemunho que você já pregou o Evangelho. Não, de modo algum, jamais a nossa vida vai substituir a pregação do Evangelho, porque o Evangelho é Cristo, nós não somos Cristo. Mas que a nossa vida deve ser ornamentada, ou seja, deve ser compatível com o Evangelho que nós estamos pregando, sim. Porque não há algo mais terrível que feche tanta boca de pessoas pregarem o Evangelho do que um mau testemunho. Não é verdade? O mau testemunho, a vida ao contrário do Evangelho de Cristo, fecha portas. Então, essa igreja ela desprezou a santidade. Nós vimos no mapa semana passada que Sardes estava ali no centro da Ásia, no centro das outras igrejas. Ela deveria ser o exemplo. Imagina, a igreja que Deus colocou, que poderia ser o exemplo, ela passa a ser igual ao mundo. Não tem mais o que diferir. Se a igreja se torna igual ao mundo, ela já não tem razão de existir, já não tem propósito, ela não faz mais diferença, ela é igual. Terceiro, uma igreja que tem um remanescente fiel. E aqui nós aprendemos o seguinte: Deus é gracioso, porque mesmo uma igreja que está morrendo, ele mantém um remanescente fiel.
E nós aprendemos aqui que numa mesma igreja é possível você ter pessoas mortas. O que significa isso? Pessoas que estão no hall de membros da igreja, mas que não foram impactados pelo Evangelho de Jesus verdadeiramente. Estão mortos ainda. Estão mortos. São religiosos, mas não têm vida. Estão mortos. Nós aprendemos que numa mesma igreja tem gente que não está morto, mas está quase lá. Já está assim, não só com o pé, mas quase abraçando todo o mundo. Mas nós aprendemos que numa mesma igreja tem pessoas querendo andar com Jesus. E não são pessoas perfeitas, não. São pessoas que têm pecados, que falham, mas que estão lutando, que estão se jogando aos pés de Cristo e falando assim: Senhor, muda a minha vida, muda o meu caráter, me ajude, porque eu por mim mesmo não consigo. O Senhor sabe que se eu ficar por mim mesmo, eu não tenho forças. Eu preciso do Senhor a cada dia, a cada instante, a cada momento, porque eu sou tão terrível como os outros, ou pior. Tem um remanescente que não se contaminou. Tem um remanescente que, apesar dos seus pecados, ele quer andar com Cristo de verdade. Tem. Não são super crentes. São crentes com todas as suas falhas e limitações, mas que anseiam por uma mudança que só Cristo pode produzir no coração. Segundo ponto, o encorajamento de Jesus. E nós começamos a ver. Primeiro, a igreja precisa se despertar. E nós vimos que essa palavra ser vigilante, em outras palavras, é acorda. Acorda. É um brado que Jesus dá. Jesus não está chegando gentilmente e falando assim: acorda, né? Ou ser vigilante. Ele está dando um berro, um brado. Acorda. Acorda. Nós vimos isso domingo passado. A igreja precisa se despertar. Há pessoas que estão morrendo, as pessoas que já estão mortas, há pessoas que estão já abandonando a Cristo e não estão enxergando. E ele fala: acorda. E hoje nós vamos dar continuidade. Além da igreja, ela precisa ser despertada. Outro encorajamento que Jesus dá para a igreja é que a igreja precisa ser consolidada. Eu gosto demais dessa palavra. Demais. E eu tenho certeza que muitas vezes nós não interpretamos ela de maneira correta. E hoje o espírito que nós temos e temos percebido mesmo dentro das igrejas, essa palavra consolidar parece algo ruim, retrógrado, chato, repetitivo, cansativo. E numa geração onde o novo sempre é o melhor, onde nós temos que ter novidades para aprender as pessoas, parece que consolidar é algo contrário. Porque quando ele fala ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, a palavra consolidar, ela tem dois propósitos principais. O que é consolidar algo? Primeiro é fundamentar. Talvez voltar para trás. Voltar para trás. Há coisas em nossas vidas que não adianta empurrar com a barriga. Há coisas que acontecem em nossa vida, não é verdade? Que a gente tem que voltar para trás. Por exemplo, eu sei que tem irmãos aqui que trabalham com construção, pintura, né? Você chega lá e vê uma bolha no teto. Você fala: não, eu vou só dar uma raspadinha aqui e passar. Não, às vezes você tem que fazer a pintura inteira. Você tem que tirar tudo. Não adianta você passar por cima. Tentaram fazer isso lá no apartamento. Eu estou chamando de novo a mulher lá. Ainda bem que é do condomínio já, né? Não precisa acertar, mas tem que chamar de novo. O cara quis passar por cima lá, não adianta. Não adianta remendar. Às vezes vai ter que fazer o teto inteiro. Porque remendar vai passar 3, 4 dias, vai precisar de novo. E consolidar significa isso. Não adianta empurrar com a barriga. Não adianta tentar fazer remendo. Não adianta tentar dar uma disfarçada para seguir. Não adianta usar paliativos. Tem que voltar atrás. Tem que chegar na raiz do problema. Tem que chegar na base da nossa vida. Tem que chegar ao Evangelho. Tem que chegar a Cristo. É tão interessante que quando nós falamos de consolidar, Apocalipse 3:2, no verso 3, ele fala assim: lembra-te do que tem ouvidos, guarda-o e arrependa-te. Lembra. Consolidar muitas vezes está ligado com lembra. Aonde é que você caiu?
Aonde foi que você perdeu o anseio por Deus? Qual foi a última vez que você teve prazer em orar? Qual foi a última vez que você pensou em Deus e falou, que bom que eu tenho um Deus? Há quantos anos? Há quanto tempo? É possível, irmãos, estarmos reunidos aqui semanalmente. É possível dizermos que somos de Jesus e vivermos a vida aí, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É possível nós fazermos todos os atos religiosos que alguém possa fazer e não ter mais anseio por Deus. Não ter intimidade com Cristo. Consolidar isso, volta, lembra, aonde foi? Às vezes eu paro para pensar, né? No meu época de mocidade, né? Antes estava perto, agora está ficando já longe. E eu lembro que quando eu comecei a conhecer o Evangelho, eu tinha 16 anos, foi uma vizinha que pregou o Evangelho para mim. E eu lembro que eu gastava muito tempo lendo a Bíblia, orando. E não é que a vida era fácil não, a corrida. Mas isso me agradava, me dava prazer, alegria. E eu fico olhando a vida cristã, é muito fácil, irmão, nós perdermos esse foco. Mesmo um pastor, é muito fácil ele pegar a Bíblia e ler, não mais porque ele tem anseio de Deus, mas porque ele tem que ensinar. É fácil. É fácil nós acostumarmos com o sagrado. É fácil nós abandonarmos a Jesus por amor. É fácil. Por isso nós temos que lembrar qual foi aquele momento. E se você estiver aqui e falar assim, pastor, o duro é que eu não lembro, não se desespere. Você sabe por quê? Você não precisa se desesperar. Porque aí que entra essa parte tão importante. Ouça o Evangelho. Ouça o Evangelho. Que se você ainda não teve um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus, o Evangelho é poderoso para isso. As pessoas não são poderosas para mudar você. O pastor da igreja não é poderoso para mudar você. Mas o Evangelho de Cristo, ele é poderoso. Ele é o poder de Deus. Ele pode mudar você. Se você não tem anseio de Cristo, se você há muitos anos, ou até mesmo não diz que nunca teve isso, então ouça o Evangelho. Porque esse Evangelho é poderoso. Primeiro de tudo, o Evangelho é Jesus. O Evangelho não é a salvação, em primeiro lugar. O Evangelho é o Salvador. Porque mais importante que o presente é quem dá o presente. Nós temos um Salvador, que é o próprio Deus. Nós não estamos lidando com um ser superior, um guru, ou um profeta elevado. Nós estamos lidando com o próprio Deus do universo, que é Jesus. Ele é a boa nova de Deus. A boa nova é que, apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas, apesar das suas limitações, você tem um Deus criador de todas as coisas que ama você, que quer o melhor para você, que quer restaurar você, que quer dar uma nova vida para você, que quer mudar seu coração. Ele é a boa notícia. E aí quando nós olhamos para Ele, nós vamos ver duas notícias que nós temos que ficar claro acerca disso. Primeiro é amar, não é verdade? Quando você olha para Jesus, Ele é a luz do mundo, ao mesmo tempo que é maravilhoso estar na luz, a luz vai deixar claro quem nós somos. Então a primeira é a má notícia. Qual que é a má notícia? Todos pecaram. Todos pecaram. Não tem quem não pecou. O único que não pecou foi Jesus. Todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é o cerne do Evangelho. Quando ele fala consolida, volta para o Evangelho, lembra lá da base. Todos nós somos pecadores. Não adianta querer seguir um cristianismo carreira solo. Eu vou conseguir servir a Jesus por mim mesmo, eu e minha família. Nós não conseguimos. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da igreja de Cristo. Nós precisamos do Senhor. Porque nós somos pecadores. Todos pecaram. Talvez você esteja aqui e pense, mas eu não sou tão mal assim, eu não roubo, não mato, não fumo. E quem disse para você que pecado só são esses chamados delitos que as pessoas fazem hoje em dia? O pecado é desprezar a Deus, o pecado é rebelião contra Deus. Talvez você pague seus impostos, você não rouba, você trabalha direitinho, mas quando se pergunta como está Deus na sua vida, Deus é nada. Isso é o pecado, rebelião contra Deus. Em primeiro lugar, todos pecaram. Eu não consigo achar que eu sou pecador. Se aproxima de Jesus.
Aqueles que mais andaram próximo de Jesus, mais tiveram convicção de seus pecados. Eu não consigo entender essa ideia de hoje uma super espiritualidade, que as pessoas dizem, eu sou santo, sabe? Estou até quase não pecando. Eu não consigo entender isso. E essas pessoas dizem que elas têm muita intimidade com Deus. Eu não consigo. Porque quando você olha para as Escrituras, você vai ver que os discípulos, que foram aqueles que andaram de perto, que mais caminharam próximo de Jesus, eles tinham convicção que eles eram os piores, os mais pecadores. Paulo diz, fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Todos pecaram. Todos. E todos vão enfrentar o juízo. Ninguém vai escapar. Se tem alguma coisa que é certa, eu não sei se um dia você vai comprar a casa dos seus sonhos aqui, eu não sei se um dia você vai ter documentação, ou se você vai ter uma própria empresa, eu não sei, mas uma coisa eu sei, claro, você vai enfrentar o juízo como eu vou e todo mundo vai, ninguém vai escapar, e esse juízo está próximo, ninguém vai escapar. A Bíblia fala até seriamente que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós vivemos a nossa vida loucamente, como se Deus não viesse, e essa carta, essa igreja de forma principal, ela nos deixa claro, Ele está voltando. E vai nos pegar de surpresa. Como que você está diante dele? Mas aí nós temos também a boa notícia. Qual que é a boa notícia? Que tem salvação para você, que tem restauração para você, que tem vida nova para você. E essa boa notícia ela é consolidada, ela é firmada pela cruz, porque a cruz é a garantia que o pecado, os nossos pecados foram pagos. A cruz é a prova disso. Então, quando ele fala consolida, volta ao Evangelho. Eu não sei, irmãos. Hoje em dia as coisas estão tão diferentes, né? As pessoas estão, olha, nós temos que se aprofundar assim nas grandezas de Deus. E você vai para a igreja e a pessoa fala de tudo. Fala de anjo voando, fala de montanha, fala de gente assim, soropiando dentro da igreja. Fala de tudo, menos do Evangelho. E a minha pergunta é, como que nós podemos ser fortalecidos sem o Evangelho? O Evangelho não é só para quem está iniciando, o Evangelho é para quem está iniciando, caminhando, morrendo, é para todos. Porque o Evangelho é Cristo, é a base. Não sei se vocês já tiveram interesse de ver, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é a carta onde na introdução mais fala sobre Cristo, tem mais de 12 referências só a Cristo. Por quê? Porque uma igreja que se acha muito espiritual, uma igreja que se acha mais espiritual que as outras e está vivendo no pecado, tem que voltar para a base. É Cristo, é a base. Cristo é a base. Ele é o leite, o leitinho ali não é que é o fraco, é a base, é o fundamento. Como está a sua vida com Cristo? Como tem sido o seu caminhar com Cristo? Você conhece a Cristo? Você caminha com Ele? Consolida. Volta para as bases. Você não vai conseguir andar se você não voltar para as bases. Há coisas que nós temos que dar um passo para trás, mas não é que a gente está recuando, não. A gente está fazendo certo, para a gente poder avançar mais. Terceiro, a igreja precisa se arrepender. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Olha lá. Lembra, recebido e ouvido. Guarda e arrepende. É interessante que a igreja precisa arrepender. Mas você percebeu a dinâmica aqui? Que ele ainda continua a falar sobre consolidar. Porque ele fala, lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e aí arrepende. Sabe qual é o problema que eu tenho percebido? É que as pessoas querem se arrepender sem buscar a palavra de Deus. É um fenômeno estranho, mas é o que tem acontecido. As pessoas querem se arrepender, elas até falam, eu queria mudar, eu quero arrepender. Aí eu pergunto para ela, você está lendo a Bíblia durante a semana? Ela fala, não. Mas eu quero me arrepender, e eu acredito que ela queira. Mas ela quer arrepender sem lembrar, sem voltar, sem consolidar, sem ir para as bases, sem ouvir o Evangelho. Eu quero me arrepender. Ele chega em casa e está assistindo o jogo. Eu quero me arrepender. Ela chega em casa e quer ficar nas novelas. Mas eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender
da briga que eu tive lá com a minha esposa ou com o meu marido. Chega, vê a novela, a briga acontecendo e dá risada e dá palpite. Não, ela merece, né? Então, e quer se arrepender. Percebe a incoerência que nós somos? Tão incoerentes que nós somos? A gente quer se arrepender assim. A Bíblia diz que o arrependimento vem quando o povo de Deus se humilha e se prostra diante da palavra do Senhor. Se você não lê a Bíblia, se a palavra de Deus não é um alimento para você, dificilmente você vai se arrepender. Ele está falando aqui, lembra, gente, lembra, volta para o básico, não tem nada extraordinário, não precisa fazer curso de semi-anjo dentro da igreja para você ter mais intimidade com Deus. Volta para o básico, volta para as Escrituras. E arrependa-te. O que é a palavra arrepender? Interessante que a palavra na Bíblia, arrepender, sempre é uma mudança de direção. Sempre é uma mudança de vida. Você está andando para um lado e você dá uma volta não de 360, né? Como já ouviu alguém, dá uma volta 360, o cara vai para o mesmo caminho, né? Mas uma volta de 180 graus para uma outra direção, totalmente ao contrário. E aqui quando Deus fala arrependa-te, Ele não está falando simplesmente para se arrepender de um pecado que você cometeu, simplesmente. Mas a ideia aqui de arrepender-se na Bíblia sempre é uma mudança de mente. Aliás, a palavra arrepender é metanoia. Meta é mudar e noia é mente. Eu sei que lá no Brasil o pessoal usa noia para outra coisa, né? Mas noia, mente, meta, mudança de mente. A ideia aqui que Jesus está falando não é para simplesmente só se arrepender de um pecado que você cometeu ontem ou a semana passada, mas é você mudar a cosmovisão da sua vida. Antes você planejava a sua vida, você conduzia a sua vida sem Cristo. E você pensava e colocava os valores do mundo, os objetivos do mundo. Mas agora que você está em Cristo, você precisa planejar e olhar para a sua vida com a cosmovisão de Cristo, com o caminhar de Cristo. Arrependa-te. Arrependa-te. Muda de vida. Muda de vida. Não é mudar de igreja, é mudar de vida. Não é mudar de religião, é mudar de vida. Muda. Arrependa-te. Esses são os 3 encorajamentos que Jesus dá. A igreja precisa despertar-se, a igreja precisa ser consolidada e a igreja precisa se arrepender. É o que Jesus está falando. Desperta, acorda, consolide, volta para o básico, volta para o evangelho. Por isso que nossa igreja vai repetir o evangelho constantemente. Se alguém chegar e falar, mas de novo essa pregação, o evangelho é assim mesmo. O evangelho é toda hora, todo instante. Não podemos cansar. Consolida e arrependa-se. Muda de vida. Muda de vida enquanto é tempo. E agora, quando nós olhamos para isso, só um detalhe sobre mudança de vida. Se você é aquele tipo de pessoa, eu vou mudar, mas aí volta a pecar e volta e muda. Eu vou mudar e faz de novo e muda. Provérbios 29:1 diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz e será quebrantado de repente, sem que haja cura. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente está lidando com um Deus que é sério, tá? Só uma coisa importante: nosso Deus é um Deus amoroso, gracioso, misericordioso, bondoso, mas Ele é um Deus sério, é um Deus justo. E a Bíblia fala que aquele que é repreendido muitas vezes e não se arrepende para valer, e não muda para valer, é o que a Bíblia está falando. Ele vai ser quebrado, não é quebrantado de vontade não, ele vai ser quebrado de repente, sem que haja cura. É por isso que a Bíblia sempre fala, arrependa-se enquanto é tempo. E prova disso, você vê também em Hebreus 12:17. Esse texto aqui eu fiquei até preocupado quando eu comecei a estudar ele no começo da caminhada cristã. Pois sabeis também que posteriormente, está falando sobre Isaú, que vendeu a bênção dele, né, com um prato de lentilha. Querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Eu já vi gente falando assim, nossa, coitadinho de Isaú, né? Deus é mau, né? Porque ele chorando, pedindo, eu quero arrepender, e Deus não deu arrependimento. A impressão que você dá, se você olhar para o texto diretamente, sem pensar, sem olhar para o contexto e nada, é isso, né? Olha lá. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado.
De modo algum esse texto está falando que Deus não é gracioso. De modo algum. A Bíblia fala que Deus sempre está pronto para abraçar, para nos receber. Mas o texto está deixando claro o seguinte, que o pecado é algo sério. Você brinca com o pecado e se arrepende. Aí você volta para ele. E aí você vai nessa dinâmica. Se arrepende, volta, se arrepende, volta. Mas só que você nunca volta do mesmo nível que ele estava. Não. O pecado não é assim. Você peca, se arrepende. Volta a pecar de novo, na mesma questão, se arrepende. A Bíblia nos mostra que cada vez que você faz essa dinâmica, você não volta para o mesmo. Você vai indo para um estágio mais difícil. Pior. Você quer uma prova disso? Olha para o livro de Juízes. O povo peca, Deus pune ele, ele se arrepende, daqui a pouco ele peca de novo. Você vai perceber que ele vai fazendo isso até o final do livro. Toda vez que o povo faz isso, a volta vai sendo mais difícil. A volta vai sendo mais difícil. É como aquele garoto que entra no mar, e a onda tá forte ali, ele quer mostrar que ele nada, ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. E cada vez ele vai um pouquinho mais para o fundo, até que chega uma hora que ele não consegue voltar mais. Com o pecado não se brinca. O pecado é assim. Alguém já disse que, às vezes, ele é como se fosse o rio Amazonas. Na margem do rio você consegue brincar até com seu filho, mas quando você vai se aprofundando, chega uma hora que ele te leva. Então, o que aconteceu com Esaú aqui? Não é que Deus não quis perdoá-lo, tudo, é que chegou um momento que o pecado dele estava tão já endurecido, o coração dele tão endurecido, que ele jamais, ele mesmo conseguia voltar. Você tem que tomar cuidado, irmãos. Aquela ideia falsa que, não, eu posso viver do jeito que é, que Deus depois vai me chamar lá, toma cuidado com isso. Eu disse aqui no domingo passado que os pecados que são perdoados são os pecados que são arrependidos. E Deus é gracioso, que Ele não nos mostra todo o pecado de uma vez, né? Porque se Ele mostrar para nós todos os nossos pecados de uma vez, a gente não aguenta, né? É por isso que a Bíblia, inclusive, fala para a gente pedir até perdão pelos pecados ocultos. Mas uma vez que você tem consciência do seu pecado, o seu pecado já está exposto ali e você não se arrepende, você vai endurecer na sua serviço, você vai endurecer no seu coração. E vai chegar uma hora que não vai dar para voltar mais. É isso que ele está dizendo. Então, esse é o encorajamento. Acorda, consolida e se arrepende. Por quê? Porque olha as promessas que vêm junto. Primeira promessa. Porque vai vir um juízo repentino e inesperado. Vai vir. Lembra-te, pois, dos que têm recebido, ouvido, guarda-o e arrepende. Porque, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum, e que hora virei contra ti. É interessante que alguns usam esse texto, sério mesmo, alguns usam esse texto, e eu não concordo com eles, falando que essa é uma das provas que Jesus vai vir com a camisa do Corinthians, a segunda vez. Porque está falando que ele vai vir como ladrão. Né? Eu sou contra isso, né? Não gosto que falem isso com meus amigos corintianos, mas uns usam esse texto, e a Bíblia fala isso em vários pontos. Ela fala, não está querendo dizer isso, não está querendo dizer isso. Outros eu já vi falando que essa parte está falando que o Satanás vai vir, que Jesus vai fazer um pacto com o Satanás, para o Satanás pisar em cima da igreja. Não é, o texto está claro, está dizendo que ele vai vir. Virei como ladrão. Então vamos entender melhor isso. Para você entender a igreja de Sardes, você tem que entender a cidade de Sardes. A cidade e a igreja estão muito ligadas. Então olha lá, isso aqui é uma foto recente das ruínas da cidade de Sardes. E você vai perceber que a cidade de Sardes, além dela ser uma cidade rica, importantíssima, ela atingiu a sua época áurea no tempo do rei Creso, né, que ela fazia parte da capital da Lídia. Era um rei riquíssimo, uma cidade riquíssima. Sardes também era uma cidade muito estratégica, muito forte para a batalha. Você sabe por quê? Porque Sardes ficava no alto das colinas, você vai ver as montanhas em volta, no alto da colina, e ela era uma cidade cercada por muralhas espessas, fortes, que ao modo dos habitantes de Sardes chegarem, jamais seria derrubada.
E o povo vivia assim daí. Nós moramos no alto da colina, cercado por muralhas de pedras, impenetráveis, ou seja, ninguém pode nos derrubar, ninguém pode nos alcançar, ninguém pode fazer mal contra nós. Ninguém. E a cidade viveu assim, orgulhosa, achando que nada poderia tocar na vida dela, que ela era capaz de tudo, ninguém era capaz de fazer nada para ela. E de fato, você não encontra nenhum relato histórico de Sardes perder um confronto direto numa batalha. Não consegue. Mas olha que interessante. No ano 529 a.C., o rei Ciro, rei persa, ele cerca essa cidade por 14 dias. Rei Ciro cerca a cidade por 14 dias. E quando ele faz esse cerco de 14 dias, ele não consegue entrar, porque parecia ser mesmo impenetrável a cidade de Sardes, um dos seus soldados acha uma brecha. Uma brechinha. No meio de toda aquela fortaleza, uma brechinha. Que nem um homem inteiro passava, tinha que ser um pequenininho. E na calada da noite, Ciro envia um soldado para entrar no meio dessa brecha. E esse soldado entra na calada da noite, abre os portões, Ciro entra com todo o exército e destrói toda Sardes. Agora faz sentido, né? Quando Jesus fala, acorda, venho como um ladrão. A cidade sabia disso, eles tinham passado por isso. Mas o que é interessante não é isso. O que é mais interessante é o que eu vou falar agora. É que por mais que essa cidade tenha passado por isso, ela não aprendeu. Você sabe por quê? Porque depois de 311 anos, no ano de 218 a.C., Antíoco Epifânio vai fazer o mesmo. Depois de 311 anos, a cidade é construída, ela se fortalece de novo, ela cobre aquela brecha lá, agora ninguém vai entrar. Depois de 311 anos, Antíoco Epifânio faz o mesmo. Ele faz o mesmo. E a cidade cai de novo. E aí ela é reconstruída por Alexandre o Grande, ou o Magno. E quando ele reconstrói ela para valer. E você sabe que a ideia de Alexandre Magno era helenizar, ou seja, tornar a cultura grega parte em todos os países. E aí quando ele reconstrói a cidade de Sardes, ela de novo vibrante, forte, rica, ele institui a deusa Cibele como a deusa da vida, a deusa que pode ressuscitar. E essa deusa agora vai ser a padroeira da cidade de Sardes. É por isso que essa igreja também entende quando Jesus fala que você tem fama de viva, mas você está morta. E é por isso que para essa igreja Jesus fala assim, olha, Cibele não vai dar vida para vocês. O único que pode dar vida para vocês é aquele que tem os 7 espíritos, é que tem a plenitude de espírito, que sou eu. E prova disso, que Cibele não pôde sustentar essa cidade, porque agora vai acontecer, sabe o quê? Um terremoto. E a cidade vai ser destruída de novo, a terceira vez. E aí, Tibério César vai reconstruir ela no ano 17 depois de Cristo. Ele vai reconstruir ela, e agora ela vai ser assim uma cidade importantíssima para Roma, mas ao mesmo tempo que ela é importante para Roma, ela traz toda a cultura romana, e ela se torna uma cidade moral, devassa, e o pior de tudo é que a igreja que era para ser luz, acaba sendo igual. Então Jesus está falando algo sério, está falando assim, acorda, sabe por quê? Vocês sabem disso, por 3 vezes vocês se acharam poderosos, vocês se acharam autossuficientes e vocês caíram. Acorda, porque eu estou voltando. E agora não vai ser Ciro, não vai ser Antíoco Epifânio, não vai ser terremoto, agora vai ser eu. Eu vou chegar aí e vou trazer meu juízo. Não vai ter como escapar. E vocês sabem, por mais que vocês acharam que eram seguros, intocáveis, vocês caíram. E agora sou eu que estou voltando. E ninguém vai escapar. Então, isso nós vemos, é o que Jesus fala lá em Mateus 24, verso 42 e 43. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isso. Se o pai da família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Olha que legal, né? Se você soubesse
Robinho, hoje o ladrão vai ir na sua casa. Ou Itamar, hoje o ladrão vai ir na sua casa tal hora, 3 da manhã. E recentemente entrou um ladrão na casa do nosso irmão Itamar e Ângela, com eles dormindo. Mas se soubesse que 3 da manhã o ladrão vai entrar na sua casa, eu imagino que você ia pegar um revólver. Eu pegaria um revólver, alguma coisa assim que tivesse. Você ia se preparar, chamar a polícia, enfim. Ele está falando, né? Se você souber que vem, você vai se preparar. Mas olha lá. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, e quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado, muito feliz, aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e comer e beber com os ébrios, com os bêbados, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigo-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É o que Jesus está falando aqui em Apocalipse, é o que ele já tinha falado lá no Evangelho de Mateus. Eu vou vir na hora que você menos esperar. Se você tem aquela ideia, vou viver na vida loucamente, quando der os sinais da vinda de Cristo, eu dou uma consertada, eu vou ser mais sério. Jesus está falando assim, eu vou vir e vou pegar você de surpresa. Não vai dar para você fazer isso. Ou você endireita agora, ou você vai ser pego de surpresa. Em segundo, para a gente já partir para o final, a santidade e intimidade com Deus. Ele promete isso. Ó, sabe por que eu vou trazer juízo? Eu vou trazer juízo porque eu tenho que trazer esse juízo ao meu povo. O juízo vai vir a todos, vai começar pela minha casa, e eu quero trazer isso como parte da santificação e da intimidade que esse povo vai ter comigo. Eu venho para punir os que devem ser punidos, e venho para restaurar aqueles que são meus. Ele fala, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. Essa expressão vestiduras brancas é a ideia de santidade, de pureza, onde o Deus poderoso é que vai vestir. Olha que interessante. Portanto, santificos e sede santos. Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Se eu perguntasse aqui, quem daqui quer ser santo, eu tenho certeza que a maioria de vocês, ou todos vocês, diriam sim, eu quero. Mas vamos ser sinceros, na prática é difícil, não é? Quantas lutas? Quantas vezes você tentou e não conseguiu? Não é assim? Mas eu quero dizer para você que a chave está aqui. Principalmente nessa parte final. Eu sou o Senhor que vos santifico. Ninguém se santifica. É o Senhor que santifica. Quanto mais você se aproximar de Jesus, quanto mais você clamar para Jesus, que você não consegue, que você é miserável mesmo, pecador, mas que você precisa dele, é ele que santifica, é ele que muda. Não tente mudar você mesmo, você já sabe que você não consegue, mas ele pode. Ele é aquele que santifica você. Terceiro, salvação eterna. Vai vir juízo, mas vai vir santificação e vai vir salvação eterna. Porque ele fala assim, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, convocando a multidão, e juntamente com seus discípulos, disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olha o que ele está falando. Que promessa fantástica. Quem está no livro da vida não pode estar no livro dos mortos. Ou está no dos mortos, ou está no da vida. Nos dois não pode dar. E o que Jesus está falando, aquele que me der ouvido, aquele que caminhar comigo, aquele que se arrepender, vai estar no livro da vida. Vai estar. E de nenhum modo o apagarei. Pelo contrário, eu vou confessar. E aí tem um texto de Marcos 8,34, que eu queria terminar com ele, que ele é base. Sabe, o consolidar, para mim, quando eu penso em consolidar, eu volto para esse texto aqui. Por Evangelho e esse texto. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome essa cruz e siga-me. Primeiro de tudo, seguir a Jesus não é fácil.
Seguir a Jesus demanda negar-se a si mesmo. Não dá para você ter outro Senhor, nem você mesmo como Senhor, não dá. Ou nós vamos servir o Senhor Jesus, ou a gente vai servir qualquer outro Senhor, mas os dois não dá. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Negar a si mesmo é algo difícil. Tome sua cruz e siga-me. E ele continua: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Esse mundo caído, ele ensina assim, busca sustento para você, cuida da sua família, cuida de você, faz tudo o que tiver ao seu alcance, e quando você tiver um tempinho, busque a Deus. Isso é o que o mundo fala. Primeiro é você, sua vida, sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, e se sobrar o resto, aí você busca a Deus, e o Deus que você quiser. O Evangelho de Jesus é o contrário. Quem quiser se salvar, vai morrer. Quem quiser se guardar, vai perder. Só tem um jeito nós conseguimos ser guardados e salvos: se entregar a Ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar, se entregar a Ele. E aí ele fala, ele termina com uma pergunta poderosa, que se nós lembrássemos dela todo dia quando nós acordamos, nosso dia seria diferente. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que importa? Que importa? O mundo inteiro debaixo dos seus pés e você perdeu a sua alma. Que importa? Queria encerrar dizendo o seguinte para vocês: Jesus é a favor da santidade, da intimidade verdadeira. E da intimidade, volto a dizer, não daqueles que são santos perfeitos, porque isso nós não somos, mas daqueles que com coração humilde, sincero, e mesmo sabendo de quão pecadores são, querem buscar. Ele é a favor disso. Ele ama quando o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilha, se prostra, pede para ele mudar. Mas Jesus é contra a aparência. Jesus é contra a religiosidade falsa, que só leva à morte e à separação ainda maior entre nós e o nosso Deus. E a pergunta que eu quero deixar para você agora no final, antes de nós separarmos para um momento de oração, é: quem é você? Quem é você para Jesus? Você tem vivido de intimidade com Jesus ou com aparência? Quem é você? Você está morto? Você está quase morrendo? Você está lutando com seus pecados? Quem é você? Ele é poderoso, mas você tem que reconhecer quem é você. A minha esperança é que você possa fazer uma autoavaliação da sua vida e se prostrar e se render aos pés de Cristo. Que Deus abençoe.